Pensa só nessa ideia. E se a jornada de um príncipe para reconquistar sua honra, aquela busca incessante, não terminasse com a morte? A gente vai mergulhar fundo nessa simulação, imaginando a alma do Zuko, logo depois de tudo, caindo bem no meio do cenário teológico do purgatório de Dante. A questão que fica é essa, né? O que acontece quando todo aquele conflito interno de um jovem, moldado pela guerra, pela dor, é testado numa estrutura moral do pós-vida? O que sobra do Zuko quando o trono, o título, tudo isso desaparece? Assim que ele chega, Zuko dá de cara com Katão, o guardião do lugar. Para alguém que viveu a vida inteira sob a tirania do Ozai, isso já é um choque, porque a autoridade do Katão vem da integridade, não da força bruta. E essa é a primeira lição. Liderança de verdade não tem a ver com submissão, mas com retidão moral. E aí começam os rituais cheios de simbolismo. O rosto do Zuko, com aquela cicatriz que sempre foi a marca da vergonha, é lavado. Isso não apaga a história, claro, mas limpa a mente dele daquela toxicidade da Nação do Fogo. E o Junko, ele que sempre tentou ser duro, inquebrável como uma rocha, agora precisa aprender que a verdadeira força espiritual está na flexibilidade, na capacidade de se dobrar sem quebrar. E com isso, ele entra na primeira etapa, a da soberba, do orgulho. O orgulho do Zuko não era bem vaidade, né? Era uma obsessão total pela tal da honra. Ele achava que o valor dele vinha do título, do status, uma armadura para esconder a ferida que ele carregava por dentro. O castigo para isso, o contrapasso, é simplesmente genial. Zuko, que sempre andou de cabeça erguida olhando os outros de cima, agora é forçado a olhar para o chão por causa de uma pedra pesadíssima nas costas. Essa pedra é o peso da sua falsa honra, o peso de todas as expectativas que ele carregou sem precisar. E aqui vem a grande virada de chave. Olhando para o chão, Zuko entende que ele veio do pó, e ao pó vai voltar. A dignidade dele não está no título de príncipe, mas na sua humanidade, que é a mesma do refugiado mais humilde que ele já encontrou no caminho. Subindo um nível, a gente chega na inveja. A mente do Zuko foi totalmente moldada pela comparação com a Azula. Ele não invejava só a habilidade dela, mas a aprovação que o Ozai dava para ela de mão beijada. Ele queria o lugar dela. Simples assim. O interessante desse castigo é a precisão poética. Os mesmos olhos que olhavam para a irmã com inveja, agora estão costurados com arame. Essa cegueira força ele a parar de julgar e, mais importante, o obriga a depender dos outros, a se apoiar neles, algo que Zuko sempre viu como uma fraqueza. E nessa escuridão forçada, ele finalmente consegue confessar. Ao colocar em palavras que ele desejava o fracasso da irmã, ele entende uma verdade essencial. O amor e o valor no universo não são um jogo de soma zero. O sucesso de alguém não diminui o seu. A próxima parada é a ira. Esse é o pecado principal da Nação do Fogo, né? Algo que ensinaram para o Zuko como se fosse uma fonte de poder. Mas aqui no Purgatório, a ira é vista de outra forma. É um amor pela justiça que se perdeu no caminho e virou vingança, cegando a razão. O castigo, ironicamente, não é o fogo. É uma fumaça densa, sufocante. Essa fumaça o deixa cego, tira a capacidade dele de agir no impulso, porque se uma pessoa, com raiva, não consegue ver o alvo, ela é obrigada a olhar para dentro de si mesma. E é nessa escuridão que a lição fica clara. Zuko, que sempre se viu como uma vítima do destino, da sua linhagem, aprende sobre o livre-arbítrio. A raiva dele não é uma herança, é uma escolha. Ele descobre que a verdadeira fonte do fogo não é o ódio, mas a energia da vida. Agora a gente vai para assídia, ou preguiça espiritual. Parece estranho, né? Zuko e preguiça. O cara era pura ação. Mas não é preguiça física, é espiritual. O momento-chave foi lá em Ba Sing Se. Ele estava diante de uma escolha óbvia entre o bem e o mal. E ele hesitou. A traição dele foi uma falha de coragem, uma preguiça de fazer o esforço para romper com o passado. E para curar essa preguiça da alma, o remédio é a ação. As almas aqui correm sem parar. Zuko é forçado a correr, gritando as próprias falhas. Essa corrida vai fortalecendo o músculo da vontade, ensinando que arrependimento de verdade exige ação imediata, não só um remorso passivo. Depois de passar mais rápido pelas etapas da avareza e da gula, que nunca foram os grandes problemas dele, Zuko chega ao último desafio, a fase final da purificação, uma muralha de fogo que ele precisa atravessar por vontade própria. E aqui, a hesitação dele é imensa. Para um mestre do fogo, isso não deveria ser um problema, certo? Mas esse fogo lembra a dor, lembra a rejeição do pai, lembra a cicatriz. Para entrar, ele tem que confiar que esse fogo não é o fogo abusivo do Ozai,
É um fogo que purifica. Esse momento é o ápice da escolha final dele. Ele precisa confrontar o seu trauma mais profundo para ser curado por ele. E quando ele entra nas chamas, o fogo não queima o corpo, queima a vergonha tóxica da alma, queima aquele desejo desesperado de agradar um pai que nunca poderia ser agradado. Quando ele sai do outro lado, já no paraíso terrestre, ele ouve essas palavras. É a libertação total. Ele não precisa mais da aprovação de ninguém. A vontade dele agora está alinhada com o bem. Ele é finalmente o senhor da sua própria alma. A purificação final acontece em 2 rios. Primeiro ele mergulha no Lete, que tira a dor e a vergonha dos seus pecados. Ele ainda vai lembrar do que fez, mas sem o peso da culpa. Depois ele bebe do Iunoé, que traz de volta com clareza a memória de cada coisa boa que ele já fez. E o ponto mais importante é este. No final, a cicatriz continua lá, só que o significado dela mudou completamente. Não é mais um símbolo de vergonha. É a marca de alguém que atravessou o fogo, escalou a montanha e se tornou inteiro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta, né? Na jornada das nossas próprias almas, diante dos nossos traumas e falhas, qual fogo a gente permite que nos molde? Aquele que fere e consome ou aquele que, mesmo sendo doloroso, tem o poder de purificar?